ativar esse entendimento. E para você ativar esse entendimento, você tem que aprender. Você tem que compreender. Aí você aprende, compreende. Como você aprendeu, compreendeu, entendeu, então você vai, ativa ou não. Eu dou um objeto para você, um aparelho, e explico, olha, se você apertar aqui acontece isso, se você acessar aqui acontece isso. Tá aqui, dou para você. Aí você ativa a hora que você quiser, se você quiser. Um exemplo. Mas você só vai ativar se você souber como é que ativa, como que usa e assim por diante. Então, para a gente ir bem do comecinho, para você entender e para você compreender como ativar a mente de Cristo, que já está em você, por você ser cristão, nós vamos, desde o comecinho aqui do capítulo 2, do entendimento geral, para você compreender. O apóstolo Paulo, ele escreve as cartas dele como cartas-respostas. Então, toda vez que você lê lá Romanos, Coríntios, Gálatas, todas as cartas, eles mandavam um assunto para o apóstolo Paulo, perguntavam sobre várias coisas para ele e ele respondia a carta, direcionando a igreja de como que tinha que ser. Então, num ambiente desse, ele responde algumas perguntas que os coríntios enviaram para ele e ele vai dando algumas direções. No capítulo 2 de Coríntios, ele traz a conversa para um ambiente espiritual. Ele traz a conversa dos coríntios, para os coríntios, de um ambiente muito espiritual. Ele começa a falar de coisas espirituais. Aí ele diz, olha, nem olho viu, nem ouvido ouviu, e jamais entrou em coração algum o que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Aí ele diz, no verso 13, estamos falando de coisas espirituais, comparando com coisas espirituais. Enfim, o contexto do capítulo 2 é um contexto de questões espirituais. E no complemento do livro de Coríntios, o Paulo vai dizendo, olha, eu lamento. Eu queria tanto falar de coisas mais espirituais, mas vocês não estão preparados. Não culpa minha como líder, não culpa de Deus, mas culpa de vocês que não se prepararam para aprender coisas mais espirituais. Ele vai desenvolvendo dentro desse assunto. Eu queria, mas eu não posso ultrapassar isso aqui porque é o que vocês estão tendo condições de compreender. Aí ele vai complementando e vai dizendo, olha, o homem natural, ele não entende as coisas que vêm do Espírito, da parte de Deus, ele tem dificuldade. Agora, se você é inteligente, você já pensou, peraí pastor, mas tem muito cristão que também não entende, não é verdade? Porque às vezes nós estamos numa carnalidade, nós temos Cristo, mas estamos em uma carnalidade, e essa carnalidade está nos deixando muito natural, e por estarmos muito natural, não estamos entendendo coisas espirituais. Então, quando diz aqui o homem natural não entende as coisas do Espírito, não é só o homem natural que não conhece a Cristo. Se refere ao homem natural, a pessoa que aceitou Jesus, se batizou, mas está vivendo muito no natural. Também está sendo muito natural, carnal, em outros termos. Esse também tem dificuldade de entender como que funcionam as coisas espirituais. Aí agora, terminando a introdução, aí o apóstolo Paulo diz assim, o homem natural não entende as coisas do Espírito porque lhe parece loucura, porque elas são entendidas espiritualmente. Aí ele põe uma outra palavra no meio, a mente, pensamento, entendimento. Aí ele faz um link entre espiritual e pensamento, mente, que são interligadas, porque pertence a Cristo, nesse contexto. Aí ele vem aqui e diz assim, porque quem tem a mente de Cristo que possa instruí-lo, quem tem a mente do Senhor que possa explicar as coisas para Deus, aí ele diz, mas nós temos a mente de Cristo. Ou seja, nós temos como discernir o que é espiritual. Nós temos como discernir, entender
compreender, ver, pensar de maneira espiritual. Nós temos como fazer isso. Nós temos a mente de Cristo. A Bíblia diz que quando nós aceitamos, Gálatas capítulo 3, que quando nós aceitamos o Senhor, nós somos revestidos de Cristo. Nós aprendemos que quando nos batizamos, Cristo vem habitar em nós. Paulo escreve em Colossenses capítulo 2 e ele diz: Cristo em vós é esperança de glória para quem está perdido. Cristo aonde? Dentro de nós. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 40, diz o seguinte: se temos corpo natural, físico, também temos corpo espiritual. Quando você batizou, desceu as águas do batismo, simboliza que você morreu para você e para o mundo. Você levanta da água do batismo, o seu espírito agora está revestido de Cristo, lá no seu profundo. E nesse espírito que nasceu de novo, está o quê? A mente. Nesse espírito nascido de novo, está a mente de Cristo. Por isso que o apóstolo afirma: nós temos a mente de Cristo. Só quem aceitou Jesus como o único suficiente Salvador, se batizou porque nasceu de novo, tem a mente de Cristo. Mas por que então vivemos e vemos situações tão na carne, no natural? Porque não ativamos ainda a mente de Cristo que está dentro de nós. Ativar a mente de Cristo é você começar a ver as coisas como Cristo vê. Ativar a mente é pensamentos. Ativar a mente de Cristo é ter os pensamentos como Cristo tem ou como Cristo teria. E isso é possível a partir do momento que você conhece. E como que você conhece? Quando você lê, quando você é ensinado aqui pelos pastores da casa, quando você está sendo ensinado por alguém de confiança do Evangelho numa rede social. É assim que você vai o quê? Você vai entendendo como Cristo vê as coisas. Ah, mas é assim que o Senhor vê. O Jonas, ele ficou com raiva porque Deus mandou o profeta Jonas declarar uma palavra para Nínive, uma cidade. A cidade se arrepende. Deus perdoa 120 mil pessoas e o Jonas fica revoltado porque ele queria que Deus os matasse. Aí sabe o que Deus disse? Jonas, esse povo não sabe nem o que é lado direito e o que é lado esquerdo. Eu estou tendo compaixão deles, estou tendo misericórdia deles. Era isso que Deus estava dizendo para Jonas, mas Jonas não estava vendo daquela forma. Só que agora, no Novo Testamento, porque Jonas era profeta do Antigo, agora no Novo Testamento, o Espírito Santo vem estar em nós. E o Espírito Santo em nós realça ainda mais a mente de Cristo. Então, o que nós temos que fazer? A partir de agora, quem já estava vendo com a mente de Cristo, vai ver ainda mais. E a partir de agora, quem não estava vendo com a mente de Cristo, pensando com a mente de Cristo, vai começar a pensar, a ver e agir com a mente de Cristo. Porque vai ser aberto alguns entendimentos mais amplos dessa manhã. Algumas coisas aqui vocês já viram, outras vocês vão ouvir em outro prisma e algumas vocês ainda não ouviram. São muitas coisas que eu poderia falar sobre a forma que Cristo pensa, a forma que Cristo vê, como funciona a mentalidade de Cristo. Muitas coisas, mas eu separei em duas, que é o que o Espírito Santo quer ministrar para nós nessa manhã. A mente de Cristo sobre os perdidos e a mente de Cristo, os pensamentos, a forma que Cristo vê o mundo espiritual com o contexto do mundo físico. Essas duas coisas que nós vamos aprender profundamente aqui. Primeira, nós temos a mente de Cristo. Nós temos que pensar, nós temos que ver, nós temos que agir
com a mente de Cristo, como ele vê e ele pensa a respeito do perdido, da pessoa que não é salva, da pessoa que ainda não o aceitou. E o olhar de Cristo para essas pessoas é o olhar de compaixão, é o olhar de misericórdia, é o olhar de amor. Tanto que João capítulo 3, tanto que nós lembramos, Deus amou o mundo, as pessoas, de tal maneira que deu seu único filho para morrer por eles. Então, meus irmãos, é inadmissível pessoas se dizerem cristãs e não olharem os perdidos com misericórdia. Não olhar o perdido com compaixão. Independente se o camarada é chefe de morro e oprime o povo, independente do que o camarada tem feito, se prejudica pessoas por causa de drogas. Se você é cristão, você tem que ter a mente de Cristo, o pensamento de Cristo. E como é que Cristo vê? Com amor, com compaixão, ok? Ok. Então entenda o seguinte: Cristo leva em conta todo o histórico da pessoa. Cada um de nós temos uma história. Cada um de nós temos uma história. E Cristo, ele leva em conta a história de cada um. Quer ver um exemplo? E isso aqui desemboca lá na história da compaixão. Olha só. Camarada tem 25 anos. É uma pessoa ruim na sociedade. É uma pessoa maldosa, faz o mal na sociedade. Quando você ouve sobre aquela pessoa, você vê ele no bairro, ouve notícias dele, às vezes você pensa assim: esse cara é ruim, esse cara é mau, esse cara é um bandido, esse cara merecia morrer. E assim por diante. Muitos cristãos pensam assim. No entanto, quando Cristo olha para ele, o que Cristo pensa dele é o seguinte: no ventre, lá no ventre, ele foi rejeitado. O pai e a mãe não queriam. A mãe até tentou matar, mas não conseguiu. Ele nasceu. Já nasceu com a informação de rejeição, porque o feto sente. Existem sentidos no feto. Ele sente que ele não está sendo querido. Ele já vem para a luz do mundo rejeitado. Isso fica lá na mente dele. Rejeição. Ele está rejeitado. Ele ainda não entende, porque é só um bebezinho de poucos dias. Mas em um momento, a capacidade dele mental vai ser ligada e ele vai sentir que ele não é amado. Continua o raciocínio. Estou falando, temos a mente de Cristo. Essa criança cresce sem beijo, sem abraço, cresce assim de uma forma como muitos lares existem hoje. Quando tem 8, 9 anos de idade, alguém abusa sexualmente dessa criança e ameaça essa criança de muitas e muitas coisas ruins. Olha o histórico que vem vindo. Essa criança não foi motivada a viver uma vida de estudo, viveu uma vida totalmente errada. Não estudou muito, estudou pouca coisa. Teve uma oportunidade ruim, entrou para o tráfico, virou bandido. Virou um marginal. Pastor, não é um rejeitado do sistema, não é um prejudicado do sistema. Não, é uma pessoa prejudicada por uma história espiritual, por estar desligado de Deus. Então, quando a pessoa olha esse marginal, ela vê um marginal. Cristo não vê um marginal. Cristo vê um perdido que precisa ser alcançado. Então, quem tem a mente de Cristo, enxerga dessa forma também. Ele não enxerga com olhar de acusação e de juízo. Tem que matar esse desgraçado. Tem que morrer aos poucos. Não. Ele enxerga com olhar de misericórdia. Uma vez, passou um jovem bagunçando na rua e eu conhecia a história dele, que a gente tinha conhecimento e convivia um pouco. Aí uma pessoa perto de mim falou assim: cristão, evangélico, não sei como é que esse moleque ainda não morreu. Esse cara é muito ruim. Uma
praga esse menino, devia ter morrido já. E eu falei assim, não fala isso não. Não fala isso, porque a história dele é assim, 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 assim. A pessoa ficou constrangida. Eu falei assim, esse camarada precisa de compaixão e de misericórdia. Porque se ele morre hoje, para onde ele vai? Para o inferno. Nós sabemos disso. Às vezes até o rapaz sabia. Só que olhar com olhar de condenação e olhar de juízo não é olhar com olhar com a mente de Cristo. Por isso que o tema é ativando a mente de Cristo. Veja os perdidos com olhar de compaixão e de misericórdia, porque eles têm uma história que você não conhece. De cada 10 prostitutas, fizeram um mapeamento da prostituição no Brasil. Passou na Rede Record 3 anos atrás, numa reportagem especial. Eu sou um homem que dificilmente se me pegam chorando. Mapeamento da prostituição no Brasil. De cada 10 prostitutas, 8 são prostitutas porque foram abusadas por pai, ou por tio, ou por avô, ou por amigo da família quando era criança. O que você pode esperar de uma criança que foi estuprada quando era pequenininha? E é uma pessoa que cresceu e que às vezes não teve oportunidade de conhecer Cristo. O que você pode esperar de uma pessoa assim? E aí, Cristo olha para aquela pessoa com compaixão. Mas muitos cristãos olham e pensam com uma mente natural, com uma interpretação natural, sem vergonha, destruindo casamentos. Mulherzinha sem caráter. Olha lá. Uma vez eu estava pregando no Paraná, em Curitiba, e nós fomos para uma cidadezinha vizinha e voltamos de madrugada, 2 graus negativos do lado de fora do carro. Lá na estrada tinha um travesti com um jaquetão pesado, um sobretudo. E aí o pastor que estava comigo falou, pastor Jorge, nós vamos passar por um travesti, ele está aqui na BR, perto de um posto de gasolina, está mostrando que está 2 graus negativos lá fora. Era 00:30, esse horário que acabou o culto, jantamos por lá e estávamos voltando para Curitiba. Quando nós fomos passando perto, o pastor falou que ele abriu o casaco assim para mostrar o corpo dele afeminizado por causa de hormônios. 2 graus negativo e o cara pelado se oferecendo. Você acha que uma pessoa normal faria isso se não fosse um demônio na vida da pessoa? Na hora que ele falou para mim, de imediato falei, Senhor, tem compaixão dessa alma, salva essa alma. Por isso que nós temos que ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo é ver com amor, com misericórdia e com compaixão. Misericórdia, pegar córdia, coração, pegar o seu coração, córdia em grego, né, coração. Pega o seu coração e coloca na miséria daquela pessoa. Misericórdia significa o quê? Que Deus pega o coração dele e coloca na miséria do homem. Compaixão, você sente a dor de uma pessoa que foi abusada quando era criança. Você sente a dor de uma pessoa que foi rejeitada no ventre. Você sente a dor de uma pessoa que é usada por demônios. Você sente a dor dessa pessoa. Pastor, mas a gente nem sempre sabe da história da pessoa. Quando você não souber da história da pessoa, pior ainda, aí é que você tem que ter mais compaixão mesmo. Ter a mente de Cristo é ver como Cristo vê. Ver com a misericórdia e com a compaixão que ele vê. Não com o juízo. Não com o olhar de sentença. Olha só. Não só o olhar de misericórdia e amor para quem está perdido, mas para quem está desviado também. Sabe por quê? Jó, capítulo 6, verso 14. Ao aflito, o amigo deve mostrar compaixão, mesmo que esse tenha se afastado do caminho do Senhor. Olha que forte isso.
Jó capítulo 6, 14. Ao aflito, o amigo deve mostrar compaixão, mesmo que esse tenha deixado o caminho do Senhor. Quer outra? Ezequiel capítulo 18, do verso 20 ao 24. Disse Deus para o profeta Ezequiel, lá no Antigo Testamento ainda: se o homem que é justo deixar de praticar o que é bom e começar a praticar o que é mal, e na maldade que praticar for encontrado, certamente morrerá, não viverá. De igual forma, se o pecador, o ímpio, que vive praticando impiedade e pecados, se converter e se arrepender, e deixar de fazer o que é mal e passar a fazer o que é bom, certamente viverá, não morrerá. Agora, olha o que ele disse, Ezequiel 18, 23. Tenho eu prazer na morte de um pecador? Não. Eu quero antes que esse se converta dos seus maus caminhos, se arrependa e viva. Deus não tem prazer na morte de estuprador. Deus não tem prazer na morte de traficante. Deus não tem prazer na morte de cachaceiro, na morte de fumeiro. Deus não tem prazer na morte dessa turma. E eles têm uma única esperança: Cristo em vós. Cristo em nós, é a única esperança deles. Agora, se nós, que somos a única esperança dessa turma, olharmos com um olhar de condenação e de juízo, de julgamento, acabou a esperança para eles. Cristo não desiste de ninguém. Se você tem a mente de Cristo, você também não deve desistir de ninguém. Vou repetir. Cristo não desiste de ninguém. Porque se ele desistisse, não seria amor eterno. Jeremias capítulo 31, verso 3. Pois com amor eu te amei, com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Amor eterno não acaba. Não é Deus que lança ninguém fora, é a pessoa que se lança fora. João capítulo 6, verso 37. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma. Proposição da palavra nenhuma. Nenhuma proposição. Não tem variação. É aquilo e acabou. Nenhuma. Você está fazendo certo? Ok. Você está fazendo errado? Eu não te lanço fora. Agora, se você quiser sair fora, é outro assunto. Lembra do filho pródigo? O pai não mandou ele embora. Ele é que quis ir. É assim que você ativa a sua mente de Cristo. Não desistindo de ninguém. Pastor, mas eu vou ficar agora em cima, paparicando. Não, não é isso que eu estou falando. Enquanto a pessoa tem oportunidade, vai, tenta. Enquanto a pessoa está te dando oportunidade. Agora, parece que a pessoa está te fazendo de besta, qualquer coisa assim. Você pode até não aproximar para conversar, mas das orações você não tira. Das orações você não tira. Olha como é diferente, Vou usar um nome fictício, Lupércio. Lupércio ficou na igreja 10, 15 anos, afastou, agora está na vida louca. E aí o Lupércio aprontou, está sofrendo lá. Aí alguém fala assim, tá sabendo do Lupércio? Tô. Foi da nossa igreja, tá lá, ó. Voltou a beber, tá aprontando. Tomara que se ferre, sofreu um acidente lá, tá paralítico, exemplo. Tomara que se ferre. Isso um crente de 20, 30 anos de igreja falando. Agora, olha como é diferente quando alguém conhece Jó 6,14, tem compaixão do aflito, mesmo que ele estava afastado. Olha como é diferente. Rapaz, eu fiquei sabendo do Lupércio. Ah, Jesus, tem compaixão, Senhor. Oh, meu Deus, salva ele, Senhor. Não deixa... Está vendo como é diferente? Isso é mente de Cristo. Se ele não quer que um pecador se perca, imagina um filho. Isso é a mente de Cristo. É assim que você tem que ver.
com compaixão. Já pensou se Jesus desistisse de nós como nós desistimos das pessoas? Senhor, me dá graça. É uma alma importante para ti. Dá graça, me ajuda, Senhor. Você tem ideia do que é ir para o inferno? Vou te explicar. O inferno, segundo a Bíblia, é um lugar escuro, 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 disse Pedro, de densas trevas. Densa é como se você pudesse pegar naquela escuridão. Agora imagina, olha para mim, imagina. O máximo de depressão, o máximo de angústia, o máximo de tristeza, o máximo de desespero. Imagina o máximo de ansiedade, o máximo de tudo que é mal psíquico. Dentro de uma alma só, no máximo de potência daquele mal. E a pessoa aprisionada na escuridão. Isso é o inferno. Olha o que eu vivi. Uns anos atrás, um irmão me chamou para ir na casa de um macumbeiro que estava em estado terminal. Ele estava com câncer, não lembro que parte do corpo, mas aquele tipo que mandou passar os últimos dias com a família para morrer, né? E ele estava muito mal. Me chamaram para ir lá. Fui lá, anunciei o evangelho, conversamos. Cara todo cadavérico, né? Magricelo pela doença, pelas entidades. Ouviu a palavra, se arrependeu. Pastor, eu aceito esse Jesus que o senhor está pregando. Estou falando diante de Deus, tá? Eu aceito esse Jesus que o senhor está falando, tal. Será que ele me perdoa? Claro que te perdoa. 1h30 de conversa. Ele falou, pastor, eu queria me batizar. Eu queria tanto, porque na história entrou o batismo. Eu queria tanto me batizar, pastor. Mas eu estou tão mal que eu estou sentindo que eu não chego até amanhã. Na hora o Espírito Santo falou para mim, batiza ele no chuveiro. Eu falei assim, eu posso batizar o senhor? Pastor, eu não tenho como ser locomovido. Eu não consigo fazer isso. Eu falei, não. Como que o senhor toma banho? Coloca uma cadeira embaixo do chuveiro, abre a água devagarzinho. Eu falei, vamos te batizar agora. Escuta o punk da história, que até aqui é normal. Vamos lá. Fiz o batismo dele no banheiro. Eu, o irmão que foi comigo, ele sentadinho na cadeira, respirando fundo, porque quanto mais sentado, mais ele... E a esposa dele do lado. E pá, batizei ele. Na hora que eu estava batizando, um filho da mulher, de uns 8 anos, saiu correndo quando a gente foi para batizar ele. Não entendi, o garoto saiu correndo. Irmão, acredite que eu vi isso. Quando eu estou batizando ele debaixo do chuveiro, entra uma mulher. O quintal era meio longo, 10 metros de distância para casa. Entra uma mulher gritando em línguas estranhas. Em línguas estranhas. Ela entra dentro do banheiro, me abraça, começa a chorar. E eu batizando ele e ela chorando, falando em língua. Aí nós saímos para fora. Eu não entendia nada, mas eu percebi que era algo bom. Quando eu saí lá fora, essa mulher, com muita dificuldade de falar, de tanto chorar, falava, pastor, eu sou irmã dele. 30 anos que eu oro para ele ser salvo. Meu sobrinho foi lá, pastor, e falou para mim que o senhor pregou, que ele se arrependeu. Ele tomou banho, voltou para conversar com nós. O irmão que estava comigo falou, pastor, impressionante. Chegamos aqui, a cara dele era de morte. Depois do batismo, a cara dele brilha. A cara dele estava brilhando, o rosto, cara, né? Rosto, brilhando. Chegamos em casa, era 20 minutos de carro. Chegamos em casa, a mulher dele ligou e falou, pastor, o senhor acabou de sair e morreu. Não desiste de ninguém. Eu vou terminar essa parte aqui, a outra é bem mais curta. Olha o que a ciência descobriu ano passado. Eu vi essa reportagem no começo do ano passado. A ciência pegou eletrodos e botou na cabeça de pessoas que estavam em estado terminal. Pessoas que já não respondiam mais a questões físicas, mas que o cérebro ainda estava vivo, com restinho de força. E a ciência queria saber o que a pessoa pensava naquela situação. E eles descobriram, pelos eletrodos, pelos mapeamentos do cérebro, que momentos antes de morrer, de alguma forma não ativada pela própria pessoa, não ativada por ela, mas de alguma forma,
momentos antes dela morrer mesmo, passa-se um flashback rápido na mente da pessoa de tudo que ela viveu, que possivelmente são dos principais momentos ruins ou bons da pessoa. Pastor, não entendi. O que isso tem a ver com a pregação? Tudo. Se Deus tem esse capricho de fazer a mente da pessoa passar o feedback rapidinho, flashback, né? Rapidinho, nos últimos segundos ali, pode ter certeza que Deus é poderoso para botar a cena onde a pessoa vai relembrar que um dia anunciaram para ela. E lá dentro ela fala, Senhor, me perdoa e me salva. Sabe por quê? Insondáveis são os pensamentos do Senhor. Ah, meu irmão, passado, presente, futuro, para nós, estamos num plano físico, mas para Deus é a mesma coisa. Para Ele, segundos de uma pessoa no estado terminal, pode virar uma prolongadinha conversa para salvar aquela pessoa. Então, primeiro, ter a mente de Cristo é pensar como Cristo pensa acerca do perdido e acerca daquele que está desviado. É ver com amor, com misericórdia, com compaixão. Então, de hoje em diante, quem está ouvindo essa ministração, de hoje em diante, veja dessa forma. Nunca mais, nem juízo, nem julgamento. Veja dessa forma. Segunda parte. Ter a mente de Cristo é ver as coisas acerca do mundo espiritual e acerca do mundo físico aonde te rodeia. Ter a mente, os pensamentos de governo espiritual. O pensamento de domínio espiritual, de conquista. Esse é o pensamento de Cristo. Cristo disse que o mundo não ia ser fácil. Cristo disse que nós íamos ter aflição. Mas Cristo venceu. E o tempo todo, o que Cristo fez? Além de ir amando e mostrando amor ao perdido, Cristo foi dizendo a respeito de coisas espirituais e dizendo, olha, se você crê em mim, o domínio agora vem para você. Se você crê em mim, agora o mal tem que se submeter a você. Ele disse, Lucas capítulo 10, verso 18. Chegaram para Jesus, que ele mandou 70 homens em 35 duplas pregar o evangelho. Depois de 3 meses, aquela turma volta. Aí foram dar o feedback para Jesus. Senhor, os próprios demônios se submetem a nós por causa do seu... se submetem a nós por causa do seu nome. Aí Jesus disse, Lucas 10, 18. Eu vi Satanás cair do céu como um raio, e eis que vos dou autoridade, outras versões falam dei, autoridade para pisar serpentes, símbolo do diabo, escorpiões, símbolo dos demônios, e sobre todo o poder do maligno, e nada vai lhe causar dano. Sabe o que Jesus estava dizendo? A autoridade, o governo espiritual, o domínio está sobre vocês e não sobre o diabo. O diabo é o seguinte, você não pode menosprezá-lo, de achar, não, isso não é o diabo, quando é o diabo, e você também não pode supervalorizá-lo. Sabe aquela história, isso aí é diferente, não, isso aí é um demônio mais poderoso que está nessa pessoa. Não, não vou lá não, isso aí é um super demônio. Ele tem uma capa, vem voando, parece um Superman, é um super demônio. Nem supervalorizá-lo e nem menosprezá-lo. Deixa ele no lugar dele. E qual é o lugar dele? Quando você entende a palavra, o domínio e o governo está sobre você e não sobre ele. Agora olha só uma coisa. Nós, dentro desse contexto, nós temos que ver e pensar como Cristo. Espera aí, pastor. O senhor está dizendo que se nós pensamos com olhar de derrota, se nós pensamos com olhar de fracasso,
Se nós pensamos com olhar errado sobre coisas que é nossa por direito e por vitória de Cristo na cruz, nós estamos vendo errado? Exatamente. Aqui está dizendo que nós temos a mente de Cristo. Você tem que ativar ela. Ou seja, você pode imaginar, você seguiria um Deus que pensa e vive falando em derrota? Ou é derrotado? Você seguiria um Deus que vive pessimista, que só fala de pessimismo, que age pessimistamente, ou que diria para você, isso aí não tem jeito? Que Deus seria esse? Por isso que a mente tem que ser a mente de Cristo. Por isso que ele disse lá atrás, Deuteronômio capítulo 28, estará sempre em cima e nunca embaixo. Você vai ser cabeça e não vai ser cauda. Ter a mente de Cristo é ter a mente de governo. Diga bem alto, governo. Governo espiritual. Governo espiritual na sua casa, governo espiritual na sua região, governo espiritual no seu trabalho, governo espiritual, em tudo. Estabelecendo governo espiritual. Pastor, mas vamos devagar. Vamos devagar. Nem tudo a gente tem o controle. Nem tudo nós temos o domínio. Concordo. Agora, sabe o que é ter a mente de Cristo? Mesmo que um pouco limitada pela nossa capacidade natural? Ter a mente de Cristo é o seguinte: eu vou estabelecer governo em tudo que eu puder. Eu vou estabelecer governo espiritual. O diabo não vai dominar minha vida, nem minha casa, nem minha família. O diabo não domina, não manda na minha vida. Eu vou estabelecer governo espiritual em tudo, conforme Cristo mandou. E aquilo que eu não estiver tendo o domínio, basta que eu tenha a certeza que Deus está no controle. Mesmo que eu não tenha o controle, Deus está no controle, então há um motivo. Existem três situações para que uma pessoa não exerça domínio, governo espiritual. Três situações para um crente não exercer a mentalidade de Cristo nessa questão de governo. Primeiro, é a questão do pecado. A pessoa vive uma vida de pecado, isso fragiliza ela. Não estou falando de pecar. Pecar, você arrepende, é uma coisa. Estou falando de viver, aquela pessoa que está sempre pecando. Aquela vida desleixada no pecado. Isso aí tira a força da pessoa, acontece que nem Sansão. Sansão aprontou uma vez, perdoada. Aprontou outra, perdoada. Confessou o pecado para Dalila, ou melhor, o segredo para Dalila, problema. Aí o pecado vai tirando, minando o seu controle, o seu domínio, o seu governo. A vida de pecado vai minando o seu governo. A outra situação de alguém que não está exercendo o governo, de um cristão ou um homem de Deus que não está exercendo o governo, é a falta, é a questão de que às vezes há um propósito. Por exemplo, José foi preso, foi injustiçado, foi preso, foi caluniado, passou tempos na prisão. Ele não estava exercendo um governo espiritual a princípio, porque estava preso na prisão, mas por uma questão de propósito. Depois, dentro da prisão, ele começou a governar, liderar, dentro da prisão, liderar os presos, até que depois Deus coloca ele em um lugar de destaque. Então, às vezes a pessoa não está ainda governando espiritualmente, tendo a mente, pensamento de governo, porque está tendo um propósito de Deus, que ainda não foi revelado. Mas terceiro e último, esse é a maioria. 80% dos cristãos não estão vivendo em um lugar de governo, não estão vivendo em um lugar de domínio espiritual,
Embora a palavra de Deus diga e nos exalte a isso, nos leve a isso, por falta de conhecimento. Porque você só vai ter a mente de Cristo se você conhecer como Cristo pensa. Você só vai ter a mente de Cristo se você ver como Ele vê. Para isso você tem que ser ativado no seu conhecimento. O maior inimigo do homem é não conhecer. Oséias 4:6. Meu povo foi destruído porque não teve conhecimento. E detalhe, tá? Líderes, líder de célula, pastor, missionário, presbítero, você que tem alguma liderança, olha só, Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque não teve conhecimento. A continuação, porque tu, sacerdote, líder do povo, desprezaste o conhecimento. Muitas pessoas não têm conhecimento, não pensam que nem Cristo, porque não estão sendo ensinadas pelos seus líderes a pensar como Cristo. É triste, mas é verdade. Muitas pessoas não rompem, porque às vezes os líderes não estão ensinando eles a romperem. Mas o inimigo não é o diabo, é a falta de conhecimento. Isaías capítulo 5. O meu povo, novamente a expressão povo de Deus. O meu povo foi prisioneiro porque não teve conhecimento. Em um verso, Oséias, o povo foi destruído, povo de Deus. Em outro verso, o povo de Deus, Isaías. No livro de Isaías, o povo de Deus foi prisioneiro, aprisionado, porque não tinha conhecimento. A falta de conhecimento te impede de governar no mundo espiritual. Efésios capítulo 2. Se somos de Cristo, estamos assentados em lugares espirituais celestiais. Apocalipse capítulo 2. Quem aceitou o Senhor foi feito rei e sacerdote. Fica em pé em nome de Jesus. Ter a mente de Cristo é estabelecer governo espiritual no seu lar. Estabelecer governo espiritual na sua região que mora. Estabelecer governo espiritual no seu trabalho. Conheci um cabeleireiro. Ele foi da nossa igreja 18 anos atrás. Ele falou assim: pastor, antes de abrir o salão, eu orava e declarava: esse lugar está cheio de Deus, esse lugar é de Deus, Senhor, obrigado, porque isso aqui é o meu trabalho, é de onde eu tiro sustento. Quem sentar nessa cadeira aqui vai sentir sua presença e tal, e tal, e tal. Olha o que ele disse: perdi as contas de quantas pessoas sentavam na cadeira, quando eu colocava a mão na cabeça dele, virava ele para o espelho e falava: como você quer o corte? Só de eu estar com a mão na cabeça da pessoa, ela manifestava demônio. Perdi as contas. Pessoas que sentavam na cadeira começavam a chorar, pastor. Eu cortando o cabelo, a pessoa chorando. Por que você está chorando? Estou sentindo um negócio diferente aqui dentro. Mas isso não era só para aquele cabeleireiro. E Deus é testemunha do que eu estou te contando aqui, que ele compartilhou comigo isso. Esse irmão. Isso aqui é pessoas que foram ativadas com a mente de Cristo e entenderam que a autoridade está sobre o povo de Deus e não sobre o diabo. Feche os seus olhos. Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus.